Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero falar sobre a autoridade do gerente de projeto. Muita gente me manda e-mail me perguntando o seguinte: poxa, como eu consigo exercer a função de gestão de um determinado projeto se eu não tenho autoridade sobre os recursos, se eu não tenho autoridade sobre o orçamento que eu vou gastar, ou seja, se eu estou mais ou menos sendo exigido pelo resultado final, mas se eu estou completamente amarrado dentro da estrutura funcional da organização. Bem, a primeira coisa, isso é um fato comum, e é um fato comum principalmente nas organizações tradicionais, ou seja, nas organizações funcionais, nas organizações matriciais, onde você tem, principalmente matricial mais leve, tudo onde você tem realmente essa presença marcante da gestão funcional em contraponto à gestão de projetos. Bem, quando a gente fala de uma organização completamente voltada a projetos, preparada, estruturada para projetos, essa organização já tem toda a infraestrutura e esse problema de autoridade do gerente normalmente não existe. Por quê? Porque o gerente do projeto passa a acumular também a gestão real e funcional sobre os recursos contidos naquele projeto. Sejam eles recursos de área de compras, seja eles recursos da área jurídica, seja eles recursos de marketing, ou seja, todos esses recursos passam a se reportar também funcionalmente para o gerente do projeto. Bem, mas a vida real nos mostra que a grande maioria dos projetos não é esse o caso que a gente vive. Esse caso seria muito adequado para grandes projetos, grandes empreendimentos, projetos que envolvem uma quantidade muito grande de dinheiro, uma complexidade muito grande. E hoje a gente precisa entender o seguinte: muitos dos nossos projetos são projetos pequenos, são projetos menores, e a gente precisa entender o seguinte: então como que eu faço a gestão e exerço autoridade sem realmente ter autoridade, né? Eu preciso pensar em como fazer isso. Para fazer isso, eu vou ter que vincular e estruturar uma forma de entender que a minha autoridade, ela é uma autoridade sobre o produto do projeto, sobre o trabalho do projeto, e não necessariamente uma autoridade sobre as pessoas do projeto. E se eu não tenho essa autoridade, eu vou ter que buscar compartilhar diferentes interesses e negociar esses diferentes interesses com os mais variados interessados. Então, muito provavelmente, eu vou ter que envolver e negociar muito mais. Então, se eu tenho menos autoridade, ou seja, eu tenho a responsabilidade pelo projeto, mas não tenho autoridade, o que vai me forçar a fazer? Vai me forçar o quê? A ter que buscar esses gestores funcionais, não necessariamente gestores funcionais que têm interesse em apoiar o meu projeto, né? É natural isso, ou seja, podem ter interesses diversos. E como fazer isso? E aí entra a grande habilidade de negociação que você tem que ter. Que é o quê? É conseguir exercer a autoridade sem ter a autoridade. Esse é o grande segredo. E como é que você exerce a autoridade sem ter autoridade? Você usa mecanismos clássicos de negociação. Ou seja, você vira um grande negociador, um grande agente de convencimento para convencer as pessoas que estão fora daquele circuito, fora daquele nicho de interesse, a o quê? Contribuir com você, atuar com você. E você busca as pessoas. Então, por exemplo, colocar essas pessoas no comitê de controle de mudança, colocar essas pessoas como parte interessada do projeto, ou seja, envolver essas pessoas, esses outros gerentes funcionais que exercem o poder de fato sobre os recursos, dentro da sua equipe, próximo de vocês, ou seja, reporte informações a eles, ou seja, atue com eles, convença-os a apoiar você. Porque a partir do momento que você convencê-los a apoiar a sua iniciativa, você estará exercendo a sua autoridade, mesmo que indiretamente. Ou seja, você não precisa ser chefe da sua equipe. Agora, você precisa ter o apoio da sua equipe. E esse apoio que você vai obter da sua equipe, ele vai ser certamente fruto do convencimento que você vai ter sobre essas chefias funcionais. Então, coloquem eles no comitê de controle de mudanças do seu projeto, coloquem eles como grandes interessados, coloquem o nome deles no termo de abertura e busca negociar com eles esse apoio. Aí sim, nós temos grande chance de conseguir exercer a autoridade sem necessariamente ser promovido a general do projeto, sem necessariamente estar exercendo o poder funcional sobre aquele recurso envolvido no nosso projeto. Lembre-se, o nosso objetivo final não é
em hipótese alguma, exercer autoridade, mas sim produzir o produto que a gente precisa e entregar o que a gente tem que entregar como resultado do nosso projeto. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.